Minha infância foi protegida demais, quase como se vivesse numa bolha. Na escola, eu era aquela aluna que se destacava em tudo, sabe? Participava da banda marcial, tocava em concertos, mergulhava no jazz. Dominava 3 instrumentos diferentes. Mas aí veio o abismo. A dependência me arrastou para o fundo. 4 overdoses de crack. 4 vezes em que meu corpo quase desistiu. Os paramédicos lutavam para me trazer de volta, enrolavam meu corpo em lençóis emprestados da cama de uma vizinha porque não tinham saco mortuário. E numa dessas vezes, algo inexplicável aconteceu, eu me vi fora do meu próprio corpo. Assistia, impotente, enquanto minha alma se desprendia da carne. Foi quando ouvi com uma certeza absoluta, chegou a sua hora. Não há mais chances. Não dava para enxergar nada, só uma escuridão densa, sufocante. Mas o mal estava ali, palpável, como uma presença que me envolvia. Nunca tinha sentido algo tão aterrador. Eram eles. Os demônios. Vinham para me levar. Gritei, desesperada, vocês não existem. Não são reais. E a resposta veio, cortante, quando terminarmos com você, vamos ser bem reais. E de repente, o quarto estava cheio deles. Naquele mundo espiritual, não há explicações. Você simplesmente sabe. E eu sabia. Sabia que estava condenada. Sabia o motivo. E sabia que não havia escapatória. Meu nome é Tristan, e hoje estou aqui para contar como uma menina com talento musical, que sonhava alto, acabou mergulhada no inferno. Tudo começou cedo, aos 4 anos, com um pesadelo que me marcou para sempre. Um homem desconhecido destruía a casa onde eu estava com meus pais, como um trator implacável. Acordei apavorada e contei tudo. Anos depois, ao ver uma foto, reconheci aquele rosto. Era meu avô, que minha mãe nunca conheceu direito, pois ele morreu quando ela tinha apenas 15 anos. Desde então, senti que algo sombrio já me rondava, como se uma herança maldita tivesse aberto as portas para o inimigo. Cresci me sentindo diferente, como se nunca pertencesse a lugar nenhum. A escola era meu refúgio, o único lugar onde me sentia segura. Lá, eu brilhava, notas altas, dedicação total, música em cada canto. Mas em casa, a realidade era outra. Violência física, psicológica, palavras que cortavam mais fundo que facas. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos, sem olhar para trás. Nunca mais falou comigo. Aquilo plantou em mim uma semente de rejeição que cresceu junto com o trauma. O inimigo soube usar cada ferida como campo de treinamento. Aos 13 anos, tentei acabar com tudo. Não aguentava mais. Mas sobrevivi. Cheguei aos 18 e, no mesmo dia, fugi de casa. Não queria mais ninguém me controlando, me humilhando. Carregava uma raiva profunda, um desejo de vingança que só alimentava mais escuridão. Foi nessa época que conheci um homem 11 anos mais velho. Ele era tudo para mim, ou pelo menos eu achava. Abandonei a faculdade, onde tinha bolsa integral, e mergulhei num relacionamento tóxico. Ele usava drogas, e eu, ingênua, nunca tinha visto aquilo de perto. Primeiro foi a maconha, depois os comprimidos, até que chegou a cocaína. Ele insistia, experimente, vai te fazer bem. E eu cedi. No começo, achei que era só diversão. Depois, virou necessidade. Depois, escravidão. A relação era abusiva, cheia de violência e desespero. Um dia, olhei nos olhos dele e vi que não era mais a mesma pessoa. Tive medo de morrer pelas mãos dele, então fugi. Mas a dor de perder o que eu achava que era amor me deixou em pedaços. Voltei para a cidade, não para a casa da minha mãe, mas para o mesmo inferno. As drogas se tornaram minha única companhia. O crack entrou na minha vida e, nos 11 anos seguintes, me arrastou para o fundo do poço. 4 overdoses, convulsões violentas que me jogavam contra mesas de vidro, fraturavam ossos, deixavam meu corpo marcado. Entre uma internação e outra, mais de 150 prisões. Tentei me livrar do vício sozinha, com força de vontade, orações, visitas a igrejas.
Pediam por mim, impunham as mãos, mas nada mudava. Hoje entendo, não era só uma questão de fé. Era uma batalha espiritual. Muitos cristãos não sabem o que é libertação, não reconhecem quando alguém precisa ser libertado. E eu precisava. Na última overdose, algo mudou. Quando acordei, sabia que era a última chance. Ou eu me entregava de verdade, ou não haveria volta. E foi aí que encontrei quem realmente podia me ajudar. Não foi fácil. Mas hoje estou aqui, livre, para contar que há saída, mesmo quando tudo parece perdido. Exausto, mas não era um cansaço comum. Era como se algo dentro de mim finalmente tivesse cedido. E ali, naquele chão frio da cela, com o peso da perda e a vergonha de não ter estado ao lado dela nos últimos momentos, eu adormeci. Não foi um sono qualquer. Foi um descanso profundo, como se Deus mesmo tivesse colocado sua mão sobre mim e dito: agora você vai ouvir. Quando acordei, horas depois, algo havia mudado. Não era só o luto, não era só a dor da ausência. Era uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. As vozes que me atormentavam, os impulsos que me arrastavam, a sensação de que eu era um fantoche nas mãos de algo maior, tudo isso parecia mais fraco, como se uma névoa estivesse se dissipando. E então, como um raio, veio a revelação: você não está só doente. Você está amarrado. Não era uma metáfora. Não era um jeito de falar. Era literal. Eu sentia as correntes, invisíveis, mas reais, apertando meus pulsos, meu peito, minha mente. E pela primeira vez, eu não lutei contra elas. Eu as reconheci. E reconhecer é o primeiro passo para quebrá-las. Naquela noite, eu fiz algo que nunca tinha feito antes: eu orei sem pedir nada. Sem barganhar, sem choramingar, sem exigir um milagre. Eu simplesmente disse: se o Senhor está aí, se isso tudo é real, então me mostre o que eu preciso ver. E ele mostrou. Nos dias seguintes, cada vez que eu abria a Bíblia, as palavras saltavam da página como se estivessem escritas só para mim. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. João 10:10. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8:36. E então, como um martelo batendo em um prego, veio a pergunta que eu não podia mais ignorar: se você já foi livre uma vez, por que voltou para a escravidão? A resposta era simples, e doía: orgulho. O mesmo orgulho que me fez achar que podia controlar o vício, que me fez trocar uma droga por outra, que me fez acreditar que eu era mais esperto que o demônio. O mesmo orgulho que me impedia de me ajoelhar de verdade, de admitir que eu não tinha poder nenhum sobre aquilo. E foi aí que eu entendi: a libertação não é um evento. É uma escolha. Todos os dias. Toda hora. A cada pensamento, a cada tentação, a cada lembrança daquela vida. Eu não saí da prisão como um homem novo. Eu saí como um homem quebrado, mas disposto a ser consertado. E foi no quebrantamento que a verdadeira batalha começou. Porque o inimigo não desiste fácil. Ele volta com mais força, com mais mentiras, com mais armadilhas. Mas agora eu tinha uma arma que ele não podia tocar: a palavra de Deus. E uma promessa que ele não podia roubar: resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada queda, cada recaída, cada momento de desespero não foi um fracasso. Foi um degrau. Porque a liberdade não é a ausência de lutas. É a certeza de que, mesmo no meio delas, você não está sozinho. E se você está lendo isso agora, se está se sentindo perdido, se acha que não há saída, eu estou aqui para te dizer: mas você precisa querer. De verdade. Não só com palavras, não só com lágrimas, não só com promessas vazias. Com a entrega. Com rendição. Com a humildade de dizer: eu não consigo. Mas o Senhor pode. E quando você fizer isso, prepare-se. Porque a libertação não é suave. É violenta. É como um parto. Dói. Arde. Mas no final,
Você segura nos braços algo que vale cada segundo de agonia, a sua vida de volta. Inteira. Livre. Eterna. Como um trovão, a visão me atingiu em cheio. Eu estava dormindo, mas não era sonho, era alerta. Minha avó estava ali, sentada no sofá, e eu, no chão, segurando suas mãos. Não dava para ver nada ao redor, só escuridão absoluta, mas o mal. Ah, o mal era palpável. Uma presença sufocante, pesada, como se o próprio ar estivesse envenenado. Nunca tinha sentido algo tão denso, tão real. E ela, com a voz quebrada, repetia: os demônios, eles estão vindo me levar para o inferno. Eu só sabia fazer uma coisa: gritar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, eles têm que ir embora. E então acordei. Naquele momento, eu ainda não tinha voltado para Deus. Estava recém-saído da cadeia, cheio de raiva, de orgulho, de mim mesmo. Mas aquela visão não me deixou em paz. Será que minha avó foi para o inferno? A pergunta me queimava por dentro. E, pela primeira vez em muito tempo, eu busquei o Senhor. Não por obrigação, não por medo, mas porque algo maior do que eu estava me chamando. E Deus nunca me abandonou. Mesmo quando eu fugia, quando me escondia atrás das drogas, dos negócios sujos, da minha própria rebeldia, Ele estava ali. Como o pastor que deixa as 99 ovelhas para ir atrás daquela que se perdeu. Bendito seja o Senhor. Mas eu ainda não estava pronto. Saí da prisão, voltei para as ruas, e logo estava afundado de novo. As pedras, os comprimidos, a epidemia de opioides, eu tinha de tudo, menos paz. E quando as pedras verdadeiras acabavam, os falsificadores me vendiam pílulas com fentanil. A morte disfarçada de alívio. Foi então que reencontrei um velho conhecido da escola. Não o via há anos. Ele chegou pedindo abrigo: estou numa situação difícil, só preciso de um lugar para dormir hoje. Eu, sem discernimento, sem Deus no coração, disse sim. O que eu não sabia era que ele estava mergulhado em coisas que nem consigo descrever. Sacrifícios, rituais, invocações. Mas eu não enxergava. Porque quem não vive na luz, não reconhece as trevas. Ele veio, ficamos íntimos, e naquele momento, sem perceber, eu entreguei ao inimigo direito legal sobre mim. Se você está aí fora, vivendo uma vida de pecado, sem compromisso, sem aliança, saiba, você está dando ao diabo acesso à sua vida. Não importa se você vai se acertar depois, se vai casar um dia. Deus não abençoa o que é impuro. E o inimigo não perde tempo. Naquela noite, tudo mudou. Estávamos conversando, e de repente, o rosto dele se contorceu. Não era mais ele. Era outra coisa, outra pessoa, outra entidade. Os traços se transformaram diante dos meus olhos, como se a pele fosse feita de cera derretida. E eu conheci aquele homem. Tínhamos crescido juntos, estudado juntos. Mas ali, na minha frente, não havia nada de humano. E o pior? Eu estava sóbrio. Não tinha usado nada. Nunca tinha visto algo assim em 20 anos de drogas. Nunca. E, de repente, ouvi uma voz, não dentro da minha cabeça, não como um pensamento meu. Era uma voz masculina, antiga, cheia de autoridade. Não reaja. Finja que não viu. Continue falando. E eu obedeci. Por dentro, meu coração batia como um tambor de guerra, mas por fora, eu mantive a calma. Escuta, tenho uns compromissos. Você pode descansar aqui, depois vá embora, tá bom? Ele se deitou no futon, de bruços, virado para mim. Os olhos fechados, mas a mão dele estava viva. Uma energia negra, pulsante, como se algo rastejasse por baixo da pele. E então olhei ao redor. Todos os fios, todas as tomadas, tudo que estava plugado na parede, brilhava. Uma luz laranja, amarelada, como cobras se contorcendo, serpentes elétricas deslizando pelo chão. Eu precisava sair dali. Chamei minha cachorra, uma labradora que nunca saía do meu lado. Ela estava paralisada no sofá, os olhos vidrados,
como se uma força invisível a prendesse. Tive que me arrastar entre aquelas cobras de energia, puxá-la pelo colar e correr para fora. No quintal, outro homem me perguntou o que tinha acontecido. Você não acreditaria se eu contasse, respondi. Mas ele insistiu. Contei. Quando o conhecido acordou, o homem tentou tirá-lo de lá. Demorou, mas conseguiu. E eu voltei. Mas você acha que eu parei por aí? Não. A rebeldia é como feitiçaria, e eu estava enfeitiçado pelo meu próprio orgulho. Deus teve que falar mais alto. E falou. Primeiro, minha mãe morreu. E ali, naquele momento, eu percebi, estava sozinho. Completamente sozinho. Não havia mais ninguém. Só eu, as drogas e o abismo. E o abismo me puxou. 2 vezes em um mês, eu morri. 2 vezes, o fentanil me levou. Na primeira, eles me trouxeram de volta. Na segunda, me carregaram para fora da casa enrolado num lençol, porque não havia mais esperança. Não vai dar, disseram. Mas Deus não desistiu. Enquanto os paramédicos lutavam, ele me trouxe de volta. Porque a história ainda não tinha acabado. Ali também estava sobre mim o espírito da morte, e dele fui libertado. Anos depois, o Senhor me revelou por quê. Minha mãe havia feito um aborto antes de me ter. Eu não sabia disso. Mas confirmei com um parente. Liguei, perguntei, e a resposta veio, sim, ela tinha feito. E o que aconteceu foi que ela entrou em um pacto de sangue com o espírito de Moloque, porque é isso que o aborto é, sacrifício de crianças. Ela firmou um pacto, e minha linhagem sanguínea foi amaldiçoada. Por isso eu tentava me matar tantas vezes. 5 vezes na UTI, 3 na unidade coronariana, mais de 10 overdoses, tudo por causa daquele espírito de morte. Mas o preço que o Senhor pagou me libertou também disso. Infelizmente, acabei de volta na cadeia. E foi ali que as coisas ficaram reais. Eu tinha levado drogas comigo e, por 2 semanas seguidas, usei tudo. Comecei a ficar paranoico, achando que eles sabiam. Os guardas faziam perguntas, você não está, né? E eu, cada vez mais desesperado, pensava, eles sabem. Eles vão me pegar. Então decidi que não podia arriscar. Tinha uma mistura de 5 drogas diferentes, todas amassadas num único saquinho. Não dava mais para saber o que era o que, nem a quantidade. Mas, como todo viciado, não ia jogar fora. Não. Ia tomar tudo de uma vez. E foi o que fiz. Comecei a morrer ali mesmo. Ia e voltava da consciência, como se alguém estivesse ligando e desligando um interruptor. A primeira coisa que vi foram 2 ampolas, aquelas de injeção, apoiadas na parte de trás do vaso sanitário, conectadas à pia. Eu estava debaixo do cobertor fino, tentando me esconder da luz que nunca se apagava na solitária. Mas dava para ver através do tecido. Elas estavam lá, reais. Não era alucinação. Gritei, vocês não são reais. Vocês não são reais. E elas responderam, com uma voz que ecoava dentro de mim, quando terminarmos com você, vamos ser muito reais. Gritei de novo e apaguei. Na próxima vez que voltei a mim, estava sóbrio. Completamente sóbrio. Não havia mais tontura, nem confusão. Mas o quarto estava cheio de demônios. Eram como pessoas, mas eu sabia, no espírito, não precisa de explicação. Você simplesmente sabe. E eu sabia 3 coisas com uma clareza assustadora, eu estava indo para o inferno. Eu sabia por quê. E sabia que não havia mais como consertar. Lembro que, aos 13 anos, eu tinha feito a oração de salvação. Até fui em acampamentos evangélicos, achei legal, mas nunca me entreguei de verdade. Me disseram que, uma vez que você faz aquela oração, está salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre, repetiam. E eu acreditei. Pensei, já conheço Deus, já tive um relacionamento com Ele. Ele não vai me mandar para o inferno. Mas estava enganado. A Bíblia diz que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor.
Não é só acreditar, até os demônios creem e tremem. O que nos separa deles é receber Cristo. É deixar que Ele mude você. É ter um relacionamento real, onde o amor se prova pela obediência. Mas eu vivi enganado. Achava que podia fazer o que quisesse, porque aos 13 anos eu tinha aceitado Jesus. E descobri, da pior forma possível, que não era assim. A Bíblia é clara, não há justo, nenhum sequer. Ninguém chega ao céu por ser bom o suficiente. Ninguém. E ali, naquele momento, cercado por aqueles seres, eu entendi. Os demônios tinham a mesma aparência da minha vida no mundo. Alguns usavam bandanas, outros tinham marcas de agulhas nos braços. Uma mulher ali tinha morrido de overdose, dava para ver nos olhos vazios, no jeito como se segurava. Outro, um homem, estava sobre mim, acariciando minha perna devagar, como se saboreasse meu medo. Eu estava encolhido, tremendo, petrificado. E então, como se lessem meus pensamentos, ouvi: não gosto de você? Viu como está com medo? Fechei os olhos com força e comecei a clamar: Jesus! Jesus, tenha misericórdia de mim! Perdoa-me, Senhor! Mas o demônio não saiu. Continuei gritando, implorando, até que, de repente, tudo começou a se mover. Era como se eu estivesse sendo puxado para cima ou para baixo, não sabia dizer. Só sabia que não podia ficar ali. Não posso ficar neste lugar. Não importa o que eu tenha que fazer, vou sair daqui. Os guardas faziam rondas. Quando um deles abriu a janelinha da cela, comecei a bater na porta com toda a força. Abre! Abre a porta! Ela hesitou, mas abriu. Você precisa me tirar daqui, gritei. Leva-me para a equipe de prevenção ao suicídio. Os demônios estão tentando me levar para o inferno. Ela me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Os o quê? Repeti, desesperado, os demônios. Eles estão aqui. Me tira daqui. Ela me tirou dali na hora. Para eles, eu tinha surtado. Mas não me importei. No dia seguinte, me soltaram. E você pensa que isso foi o suficiente, não é? Que aquele terror me manteria longe do abismo. Por 6 meses, funcionou. Por 6 meses, eu não toquei em nada. Mas, infelizmente, ainda não era o fim. Suicídio. Os demônios estão tentando me levar para o inferno. Ela me encarou como se eu tivesse enlouquecido. Os o quê? Gritei de volta, fora de mim, os demônios. Eles estão aqui. Me tira daqui. Ela me tirou dali na mesma hora. Para eles, eu tinha perdido a razão. Mas pouco me importava. No dia seguinte, me soltaram. E você acha que isso bastou, não é? Que aquele terror me manteria longe do precipício. Por 6 meses, funcionou. Por 6 meses, não toquei em nada. Mas, infelizmente, ainda não era o fim. Da última vez, acabei atrás das grades, certo? De novo, lá estava eu, solto, mergulhado nas drogas, nas mesmas velhas escolhas. E então, eles finalmente resolveram me chamar para prestar contas. 21 acusações. 16 delas, crimes graves. E agora, queriam me condenar como reincidente, terceira vez, terceira chance perdida. No Tennessee, onde eu estava, isso significava prisão perpétua. Eu tinha 38 anos. Não era mais um garoto. Minha vida estava acabada. Iam me trancar para sempre. Foi aí que eu realmente me rendi. Não uma rendição pela metade, mas total. Senhor, eu entrego tudo a Ti. Tudo. Se ainda houver compaixão no teu coração, tenha misericórdia de mim mais uma vez. E eu busquei a Deus de verdade. Ele me deu paz. Uma paz que não fazia sentido, mas que me envolveu por completo. E então, meu amigo, Deus apareceu. Apareceu de um jeito que até os céticos tiveram que reconhecer, só podia ser Ele. Imagine só, eu ali, encarando uma sentença perpétua, quando, do nada, surge um advogado particular.
Nunca tive um advogado pago na vida. E esse homem, cristão, me diz que vai pegar meu caso pro bono. Jesus, vamos nessa, pensei. Ele tentou me conseguir uma fiança, mas o juiz foi categórico, de jeito nenhum. Voltei para a cela, mas não desesperei. Continuava em paz, como se algo maior estivesse no controle. Na próxima visita, o advogado disse que tentaria de novo. Eu olhei para ele e falei: escuta, eu tenho jejuado, tenho orado, e o senhor me disse que hoje eu saio sob fiança. Ele me olhou com ceticismo, como quem diz: não crie falsas esperanças. Mas eu insisti: não, Jesus me disse. Hoje eu saio. E sabe o que aconteceu? Deus não apenas me deu a fiança, ele me tirou dali naquele mesmo dia. Das 21 acusações, 20 foram arquivadas. A única que restou foi rebaixada de crime grave para uma contravenção, com pena suspensa, exceto pelos 21 dias que já tinha cumprido. O que deveria ser prisão perpétua virou 3 semanas. 3 semanas! Foi ali que eu soube, não havia mais volta. A cerveja nunca foi suficiente para me manter na linha. O medo do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o amor por Ele é o que nos sustenta. Para mim, foi a gratidão. Uma gratidão que me consumiu. Como não ser grato? Quantas vezes Ele me poupou? Quantas vezes deveria estar morto ou preso para sempre? Os juízes já tinham desistido de mim. Diziam que eu nunca seria um membro produtivo da sociedade. Faziam de tudo para me trancafiar e jogar a chave fora. Mas Deus entrou em cena e disse: não. Ainda não terminei com ele. Lembro-me daquele versículo: a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Eles não mereciam misericórdia, mas ele a concedeu. E o que mudou depois disso? Tudo. Hoje, estou livre das drogas há anos. Fui liberto do espírito de homossexualidade, do espírito de rejeição. Quando comecei a me sentir livre dos remédios, ouvi: esses eram demônios. Não precisa deles. E eu larguei. Depois de anos sóbrio, achava que estava bem, mas Deus me mostrou que ainda havia camadas mais profundas para trabalhar. Sempre soube que era diferente. Que Deus não me salvou apenas de mim mesmo. Nosso caos se torna mensagem, nosso teste, testemunho. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ele não me resgatou para ficar quieto. O inferno é real. Não é um lugar inventado. Se você não vive para Deus, está vivendo para Satanás. Não adianta adoçar a verdade. Se não está com Cristo, está contra ele. E Satanás é mestre em fazer você achar que está tudo bem. Lembra da Eva? O inimigo chegou e perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? Se você voltar a Gênesis 2, verá que Deus falou com Adão sobre a árvore antes mesmo de Eva existir. Ela nem tinha sido criada ainda. Depois, quando o diabo a engana, ela distorce a palavra: Deus disse que não podemos comer nem tocar. Mas Deus nunca falou em tocar. Quem sabe Adão transmitiu errado? Ou ela mesma confundiu? O ponto é, Satanás conhece as Escrituras e as usa contra nós. Eva pegou o fruto, e ele deve ter dito: viu? Você tocou e não morreu. Depois, ela comeu. E sabemos o resto. Por isso, conhecer a palavra é vital. Ter o coração firme nela. E foi isso que me levou a voltar para a faculdade. Agora, estou no 3º ano, cursando estratégias de liderança ministerial. Deus me deu uma segunda chance, não, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e agora é minha vez de retribuir. Não guardo isso só para mim. Preciso contar ao mundo: o inferno é real, mas a salvação também. E se Deus pôde me alcançar no fundo do poço, Ele pode alcançar qualquer um. E a verdade é que o inimigo não vem com chifres e rabo, mas com rostos familiares, vozes doces e promessas vazias. Ele se disfarça de anjo de luz, porque sabe que, se aparecesse como o monstro que é, ninguém o seguiria. Mas a palavra não mente, ele é mentiroso desde o princípio, e sua estratégia é enganar, seduzir, roubar, matar e destruir.
E ele não faz isso só nas trevas, ele opera nas redes sociais, nas conversas aparentemente inocentes, nos relacionamentos que parecem normais. Por isso, meu ministério, From Captive 2 Captor, nasceu, para expor essas mentiras, quebrar maldições de linhagem e levar as pessoas à liberdade real em Cristo. Quando minha mãe me contou sobre o que aconteceu com minha avó, algo dentro de mim se quebrou e se curou ao mesmo tempo. Ela disse que, nos últimos momentos, minha avó gritava que demônios a arrastavam para o inferno. Minha tia orou, e ela ficou em paz antes de partir. Mas eu não sei. Não sei se foi verdade ou se minha mãe disse aquilo para me consolar. O que eu sei é que minha avó falava de Jesus, amava Jesus, mas palavras não salvam. Os demônios também creem, e tremem. A fé que não transforma é como um cheque sem fundos. Você pode até acreditar que tem $1000 na conta, mas se não for lá buscar, não vai receber nada. Com Deus é a mesma coisa. Você pode dizer que o ama, mas se não o buscar de todo o coração, se não abandonar o pecado, se não viver uma vida de santidade, é como se nunca tivesse conhecido a verdade. E não se engane, o mundo está em guerra. Não uma guerra de tanques e bombas, mas uma guerra espiritual, onde as batalhas são travadas nos corações, nas mentes e nas escolhas diárias. 1 João 2, 15 e 17 não deixa dúvidas, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você não pode servir a dois senhores. Não pode amar a Deus e ao pecado. Não pode seguir a Cristo e ao mesmo tempo viver como se ele não tivesse morrido na cruz por você. A perseguição aos cristãos já é uma realidade em muitos países, e não demorará para chegar aqui. A pergunta é, quando ela vier, de que lado você estará? Quando tiver que escolher entre Cristo e o conforto, entre a verdade e a popularidade, entre a cruz e a conveniência, o que você vai fazer? Seguir a Jesus não é um caminho fácil. É um caminho de renúncia, de sacrifício, de levar a cruz todos os dias. Mas eu te digo, vale a pena. Cada lágrima derramada, cada luta enfrentada, cada momento de entrega vale a pena, porque no fim não há comparação. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é infinitamente maior do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. E se você ainda não fez essa escolha, hoje é o dia. Hoje é o momento. Agora, sobre os demônios não serem monstros, eles são mais perigosos exatamente por isso. Se fossem óbvios, ninguém cairia nas armadilhas deles. Mas eles se apresentam como pessoas, bonitas, charmosas, convincentes. A Bíblia diz que até os anjos podem ser confundidos com humanos, Hebreus 13:2, e os demônios, sendo anjos caídos, usam a mesma estratégia. Lembra dos anjos que desceram na terra e foram seduzidos pelas filhas dos homens? Eles não tinham chifres. Eles tinham aparência humana. E é assim que o inimigo opera hoje, ele se infiltra nas nossas vidas através de pessoas, de influências, de oportunidades que parecem boas, mas são armadilhas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo isso agora. Senhor, eu sei que há corações quebrantados, vidas em busca de respostas, almas cansadas de lutar sozinhas. Eu declaro sobre cada um deles, hoje é o dia da salvação. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, se nunca disse de coração que Ele é o Senhor, faça isso agora. Creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Confesse com sua boca que Ele é o Senhor, e você será salvo. Mas não pare por aí. Busque uma igreja que pregue a verdade, que não tenha medo de falar sobre santidade, sobre batalha espiritual, sobre a cruz, renuncie ao pecado, quebre maldições, busque libertação. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre, Ele te chamou para a vitória. E para aqueles que já são salvos, eu oro para que o fogo do Espírito Santo queime em vocês. Que vocês não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Que tenham sede de Deus, fome da sua palavra, desejo de viver em santidade. Que não tenham medo de ser diferentes, de ser chamados de radicais, de ser perseguidos por amor a Cristo. Porque no fim, quando estivermos diante do trono, nada disso importará. O que importará é se vivemos para Ele. Em nome de Jesus, amém.
Que o Senhor arranque de vocês esse coração de pedra, duro e insensível, e lhes dê um coração novo, um coração de carne, pulsante de amor por Deus, como Ele mesmo prometeu em Ezequiel 36. Pai, nós declaramos que toda raiz de amargura, toda cadeia de pecado, toda influência maligna seja arrancada pela raiz neste momento. A todo aquele que luta contra o espírito de imoralidade, nós ordenamos em nome de Jesus, sai agora. Não há lugar para você na vida desse Filho de Deus. A todo aquele que carrega o peso da rejeição, que se esconde por trás de feridas do passado, nós dizemos, esse espírito não tem mais poder. Em nome de Jesus, nós o quebramos, nós o expulsamos, e declaramos cura e aceitação sobre você. A quem é escravizado pela dependência, seja de substâncias, de comportamentos ou de pensamentos destrutivos, nós clamamos, essa prisão não é sua. O nome de Jesus tem autoridade para libertar, e nós declaramos, você está livre. A todo aquele que contempla a escuridão do desespero, que pensa em desistir, nós proclamamos, o espírito de morte não terá a última palavra. Você viverá, e não morrerá. Você se levantará, e não cairá. Você prosperará, e não será esmagado. Porque está escrito, o Senhor não rejeitará o seu povo, nem abandonará a sua herança. E nós declaramos sobre cada vida que, você é cabeça, e não cauda. Você emprestará, e não pedirá emprestado. Você subirá, e não descerá. Porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém.